Saudações cordiais. Concluindo o nosso despretensioso trabalho com respeito ao resumo da doutrina dos espíritos, ou espiritismo, conforme traz a nomenclatura o mestre mionês Allan Kardec. Então, concluímos com a terceira parte. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que encontram explicação racional no Espiritismo. As relações com os homens, abrindo um parênteses, e os espíritos, elas podem ocorrer de duas formas, ou da forma ostensiva, que é o que conhecemos através das comunicações mediúnicas, entre as mais populares a psicografia, a psicofonia, a clareaudiência, a clarividência. Ou seja, escrever, falar, ouvir e ver através da influência direta dos espíritos. Bem por isso chamamos comunicação mediúnica ostensiva, cujos médiuns possuem uma capacidade, uma aptidão física e moral apropriadas para tal mistério. E segundo as obras de Chico Xavier, levam cerca de 30 a 40 anos de preparação antes de reencarnar. Porém, o Espiritismo nos adverte um alerta muito importante. Influencia os espíritos de nossa forma de pensar? Pergunta Kardec aos bons espíritos, o que respondem: mais do que supondes, por ordem são eles que vos dirigem. Ou seja, a permuta dos pensamentos. Os pensamentos são as comunicações, a telegrafia mental universal. Então, uma pessoa não precisa ser média ostensiva para captar um pensamento ou uma influência, boa ou má, partindo do plano espiritual. Damos o exemplo do homem e da mulher que estejam atravessando uma dor, uma doença. Então vem aquele pensamento: tenha paciência, seja forte, vai passar, a tempestade passa. É o pensamento sugerido, é o pensamento insuflado de um bom espírito, que estando na sintonia apropriada, nós o captamos. Também alertamos ao oposto, ou seja, a influência às tentações, a tendência aos vícios, a prática dos abusos de toda ordem, é muitas vezes partindo da influenciação espiritual ou do sopro, do pensamento teleguiado de um espírito sofredor ou zombeteiro que se compraz que o homem caia em suas tentações e se deixe levar por seus vícios. Os espíritos são atraídos pela afinidade. Assim como nós atraímos as pessoas ao nosso convívio pela nossa afinidade, pela semelhança, verossemelhança de nossos gostos, gestos, ações, modo de pensar, com o plano espiritual a mesma forma. Ensinou-nos certa vez um grande homem, o seu Paulinho, que ministrava estudos na doutrina espírita no Centro Espírita Caminho da Verdade. Isso eram cerca de 20 anos atrás. Ele, certa feita, ensinou-me que um jornalista, quando está sentado em uma mesa de uma boteca, como dizia, e ali ele está pensando em difamar alguma ordem política, algum ser humano, insuflado, rodeado por apetites viciosos, ali ele está em uma sintonia negativa. Porém, o homem que guarda a intuição de divulgar à sociedade medidas profiláticas para a saúde, para o bem-estar,
para a educação moral como um todo, para o bem da humanidade, iniciando no minúsculo dos lares, seu pensamento galga as alturas celestes e é capaz de sintonizar com os bons espíritos. É onde vemos as belas obras na escrita, na arte, na cultura, na telegrafia, as belas artes no cinema. Quem de nós não sabe escolher um filme que é capaz de ser indicado ao Oscar pela beleza na sua fotografia, enquanto outros são chulos e incentivam o mal-estar, a desordem e o apego vicioso. Em tudo há o dedo do plano espiritual. Então, finalizamos essa terceira parte. A moral dos espíritos superiores resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Esta, meus irmãos, é a lei universal, é a regra universal de conduta. Faça ao teu próximo o que tu gostaria que te fosse feito. A doutrina espírita é clara, é concisa, ela não vem sistematizar apenas a comunicação entre o plano físico e espiritual. Ela vem instruir os homens acerca da necessidade de se amarem, se instruírem, se moralizarem, desapegar-se dos bens materiais, pois o espírito se suaviza, se sensibiliza quando dá preferência ao amor, ao perdão e à caridade. Ensinam também as faltas que cometemos não são irremissíveis. Ninguém vai para o inferno após desencarnar e lá fica para sempre. As regiões de sofrimento um dia serão esvaziadas, toda vez que o arrependimento estiver na alma e a vontade de dizer: Pai, perdoa-me porque errei. Dai-me a oportunidade de exercício novo na carne. Ensina-me, Senhor, a retomar o ponto de partida, a reparar meus males feitos, a perdoar quem me ofendeu e a amar conforme o Cristo nos ensinou. Então, nova luz se abre e recomeço existe para os homens e para as almas. Assim é a doutrina da consolação na consciência, a doutrina dos espíritos. Um abraço fraterno do amigo espiritual.